Bom, galera, depois de nós termos aprendido bem legal como é que você calcula o NOx, seja com a estrutura aberta, seja com a estrutura fechada, é hora da gente aplicar esse lance aí do NOx. Para que a gente calcula essa carga? Normalmente é para entender o que é uma oxidação e o que é uma redução. Se eu estou perdendo elétrons, se eu estou ganhando elétrons, então o nosso papo hoje é sobre isso daí. Vem comigo que hoje é um ótimo, um lindo dia para você aprender química. Vamos nessa? Então, olha só. Primeiro vamos pensar no termo oxidação. Oxidação vem do nome oxigênio. Antigamente, dizia-se que oxidação era reação com oxigênio. Aí o que é que vocês lembram? Pô, o oxigênio é super eletronegativo. Se ele é super eletronegativo, quer dizer que se ele ataca alguém, ele arranca os elétrons desse alguém. Então a oxidação é a perda de elétrons. Antes a gente achava que era apenas para o oxigênio. Hoje qualquer reação onde eu tenho perda de elétrons seria uma oxidação. Então vamos começar com esse papo aí, ó. Se vocês ouvirem oxidação, vocês já sacaram, é a perda de elétrons. Gente, se eu estou perdendo elétrons, eu estou perdendo carga negativa, então eu estou ficando positivo. Se eu estou perdendo carga negativa e eu estou ficando positivo, automaticamente eu posso dizer que vai aumentar o meu NOx. Então na oxidação, nós temos perda de elétrons. Se eu estou perdendo elétrons, aumenta o NOx. Como é que a gente visualiza? Imaginem que vocês tenham isso aqui. Fe, sólido, esse S quer dizer sólido, ele transforma-se em Fe2+, mais 2 elétrons. Vamos analisar com muita calma. Primeira maneira, se vocês concordarem comigo, o ferro aqui no início é 0. NOx dele, substância simples, 0. Se vocês olharem aqui, o NOx dele é mais 2. O que é que você percebe? Aumentou o NOx. E se aumentou o NOx, isso foi uma oxidação. Então a primeira coisa, gente, é reconhecer. Olhou para a equação. Se o NOx aumenta, é uma oxidação. Ou seja, é uma perda de elétrons. Eu tenho uma perda de elétrons. Eu estou perdendo meus elétrons. Por isso que se vocês olharem para a equação, então vale a pena olhar aí na equação, ó. Quando vocês olham na equação, vocês veem o seguinte, eu tenho Fe2+, ele está perdendo 2 elétrons. Os elétrons estão nos produtos. Eu estou liberando esses 2 elétrons. Esses 2 elétrons estão indo embora. Se eu passasse os elétrons para o lado esquerdo, vocês iam ver uma coisa bem interessante, ó. Se eu passasse, lembre que a seta é como se fosse o igual da equação na matemática. Então ficaria assim, ó, Fe menos 2 elétrons, dando Fe2+. Vocês estão vendo que eu percebo agora que eu tenho o Fe, ele perde menos 2 elétrons, quer dizer, ele perde 2 elétrons e ele se transforma em Fe2+. Normalmente a gente deixa sempre o sinal positivo, por isso que vai para os produtos. Então toda vida que vocês virem o NOx aumentando é uma oxidação. E uma coisa que eu quero que vocês guardem agora, que a gente vai usar lá em eletroquímica, se vocês tiverem elétrons dentro de uma equação, ela não é chamada de reação, ela é chamada de semi-reação. Aí você vai, porra, Michel, mas por quê? Gente, se tem alguém perdendo elétrons, tem alguém ganhando. Lembrem que o verbo dar, ele se completa com o verbo receber. Se alguém perde, alguém ganha. Então, se tem uma oxidação, automaticamente vai ter uma redução. Sempre que tem oxidação, tem redução. Não pode ter oxidação sem redução. Não pode ter alguém perdendo se não tem alguém ganhando. Então, sempre. Então, se tiver só elétron de um lado ou só elétron do outro, isso não é uma reação completa, né? Isso é uma semi-reação. Ou seja, é só uma parte. É só a perda ou o ganho. Beleza. O que é redução? Cara, redução é o ganho de elétrons. Então, quando vocês pensam, pô, eu tenho uma redução, significa dizer que eu tenho um ganho de elétrons. Agora vamos pensar comigo aqui. Cara, se eu ganho elétrons, o elétron é uma carga negativa. Então eu estou ganhando carga negativa, eu estou ficando negativo. Então o que é que eu posso dizer? Que diminui o NOx. Então redução, eu estou ganhando elétrons. Tranquilidade nesses corações e olhem isso aqui. Eu vou tirar um pouco aqui, como a gente faz sempre. Eu digo para vocês que eu tenho essa situação. O gás oxigênio, ele ganha 4 elétrons e ele transforma
nisso daqui, ó. Vamos tentar entender o que é isso. Toda substância simples tem NOx zero. Se vocês olharem aqui no final, o NOx é menos 2. Poxa, se era zero e ele foi para menos 2, diminuiu o NOx. Toda vida que diminui o NOx fica meio automático. Diminuiu quer dizer que eu tenho uma redução. Então, diminuir o NOx, gente, é sofrer uma redução. Outra coisa legal, vamos aprender? Isso é uma semi-reação. Você já se liga, né? Por que que é uma semi-reação? Porque vocês estão vendo que os elétrons estão dentro da equação. Tenho elétrons, eu tenho uma substância que está ganhando esses elétrons. Então, ó, vocês veem aqui os elétrons e vocês estão vendo mais aqui. Então, quer dizer que o oxigênio, ele ganha esses 4 elétrons. Então, pela equação, eu já perceberia que aquilo é uma redução. O oxigênio, ele está ganhando 4 elétrons. No caso, como são 2 átomos, cada oxigênio ganha 2. Por isso que fica menos 2. Estamos juntos nessa daí? Então, reconhecer quando é uma oxidação e quando é uma redução é essencial. Aumentou o NOx, diminuiu o NOx. Lembra também, se tiver elétron dentro da equação, a gente já sabe, não é uma reação, é uma semi-reação. Porque se tem alguém ganhando, tem alguém perdendo. Na boa, vamos para frente. Esses conceitos aqui, que confundem pra caramba, e não são vocês que vão vacilar com isso, pelo amor de Deus. Então, ó, pelo amor de Deus, vamos lembrar, agente. Agente oxidante, ele causa o quê? Escutem o que eu estou perguntando. Ele causa. Eu não perguntei o que é que ele sofre, eu perguntei o que é que ele causa. Depois eu pergunto o que é que ele sofre. Agente redutor, o que é que ele causa e o que é que ele sofre. Vocês sabem que se eu causo uma coisa, eu posso sofrer outra, né? Aí vamos com bem tranquilidade. Se eu dissesse assim, agente oxidante, causa. Aí tu vai lembrar, o agente da malária causa malária, não é tuberculose. Se o agente da malária causa malária, o agente oxidante, ele causa oxidação. Então ele causa oxidação. Aí você, pô, Michel, mas eu sempre ouvi que era o contrário. Eu digo, calma. Imagine que eu, Michel, sou agente oxidante. E essa caneta aqui, ó, é a substância que eu vou oxidar. Eu vou causar a oxidação da caneta. Causar a oxidação é arrancar os elétrons da caneta. Mas se eu estou arrancando os elétrons da caneta, eu estou ganhando. Então eu causo a oxidação, mas eu sofro redução. Então o agente oxidante causa oxidação, mas sofre redução. Essa é a ideia, tá? Então quando você vê, tem alguém sofrendo redução, tem alguém ganhando elétrons, é porque ele arrancou de alguém. Se ele arrancou de alguém, ele oxidou esse alguém. Então ele é o agente oxidante. Ele causou oxidação, mas ele sofre redução. Paciência com os conceitos que eles são tranquilos. Aí você vai ler agente redutor. Se tiver paciência, agente é aquele que causa alguma coisa. Se eu sou agente redutor, eu causo redução. Gente, o que é redução? É ganhar elétrons. Então, se eu for causar a redução dessa caneta, eu vou dar elétrons para a caneta, ela tem que ganhar. Então, eu estou causando a redução. Eu dou elétrons para a caneta, então eu estou perdendo. Então, eu causo redução, mas eu estou sofrendo oxidação. Então, vamos lá? Revisão para a gente passar e começar a ver quais são os exemplos. Olha só. Se eu sou agente oxidante, ele causa o quê? Oxidação. Mas se eu causo oxidação, eu estou arrancando o elétron de alguém. Se eu estou arrancando o elétron de alguém, eu estou sofrendo redução. Então eu causo oxidação e eu sofro redução. E o nosso coração alivia na boa. Exemplo 1. Gente, como cai isso em prova, tá? Como isso é tranquilo e isso cai em prova. Então vamos logo treinar aqui o primeiro. Se vocês olharem para essa equação, substâncias bem conhecidas, o ferro é o metal mais usado pelo homem e uma das coisas que a gente tem a maior preocupação é proteger o ferro contra a corrosão. E quando o ferro ele entra em contato com oxigênio e com água, ele sofre justamente o processo de corrosão. Então, se o ferro entrar em contato com oxigênio e água, ele corrói. Por isso que eu tenho que protegê-lo, por exemplo, com um metal de sacrifício ou com uma tinta, que é uma proteção mais simples, né, mais comum. Mas sempre eu tenho que me preocupar em proteger o ferro. E um exemplo de oxidação do ferro vocês têm aqui, ó. Se vocês concordarem comigo bem aqui, a gente vai fazer assim, ó.
Toda substância simples é zero. Então, o ferro é zero. Depois, o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. Vejam que O2 é uma substância simples e toda substância simples é zero. Gente, uma dica para vocês matarem logo. Se de um lado tem substância simples e do outro lado não tem, quer dizer que de um lado é zero e do outro lado vai mudar. Então, com certeza, é uma oxirredução. Tem variação de NOx. A reação a gente diz que é de oxirredução se houver variação do NOx. Mudou o NOx de uma espécie, com certeza ou ela ganhou ou ela perdeu elétrons. Estamos juntos nessa? Aí tu olha, por exemplo, FeOH3. O que é que nós sabemos aqui? Gente, só para lembrá-los uma coisa. A hidroxila, que é o OH, se o oxigênio é menos 2 e o hidrogênio é mais 1, menos 2 com mais 1, se a gente fizer a soma, a hidroxila toda ela é menos 1. Então eu posso pegar a hidroxila toda e dizer que ela é menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Por isso que a gente precisou treinar lá a parte de cálculo de NOx. Se a parte da direita, se as 3 hidroxilas juntas deram menos 3, esse ferro aqui ele terá que ser mais 3. Aí calmamente vocês veem o seguinte, o ferro ele era 0. Quando esse ferro chega aqui, ele vai para mais 3. Pô, se ele era 0, ele foi para mais 3, aumentou. Se aumentou, ele sofreu oxidação. E quem sofre oxidação é o agente redutor. Então, quem é o agente redutor? O ferro. Quem sofreu oxidação? O ferro. Feito. Próxima situação. Concordem comigo que o oxigênio da água era menos 2. Agora, o O2 ele era 0. Quando ele chega aqui na hidroxila, a gente sabe que na hidroxila, eu pus aqui, ó, o oxigênio ele é menos 2. Gente, se ele era 0 e ele foi para menos 2, diminuiu. Se diminuiu, ele teria sofrido redução. E quem sofre redução funciona como agente oxidante. Então, se ele perguntar quem é o agente oxidante, nesse caso é o oxigênio, e o agente redutor, o ferro. Mais ou menos a situação. Vamos ver outros exemplos. Depois, mais uma vez, gente, a gente vai ter várias questões para treinar, então não se preocupar com isso, mas tem que treinar bacana, tá? Se nós olharmos esse exemplo aqui, ó. Essa é a equação clássica da pilha de Daniel, lá no começo de eletroquímica. Então isso aí seria a equação clássica. Gente, aquele lance que eu disse para vocês, a dica. Vocês estão vendo que o zinco é substância simples aqui no começo? Então ele é quanto? O zinco aqui no começo, esse rapaz ele vai ser 0. Aí entram aqueles ácidos importantes. Aí você faz uma revisão junto comigo aqui. Quem é o ácido mais importante da química? É o H2SO4. É o ácido sulfúrico. Então, ó, colocar aqui no canto H2SO4. Se eu tirar os hidrogênios, fica SO4, 2 menos. Então não se preocupem, de tanta gente falar, isso vai entrar na cabeça de vocês. Então o H2SO4, se eu tirar os 2 hidrogênios, fica SO4, 2 menos. Então o que é que eu posso dizer? Que esse SO4 aqui, ó, todinho, ele é menos 2. Então o cobre, ele é mais 2. Show! Vamos para a direita. Se vocês olharem agora de vermelho, ó, o cobre, como toda substância simples, como ele está sozinho, ele é 0. A gente acabou de ver que o SO4 todinho, ele é menos 2. Se o SO4 é menos 2, quer dizer que esse zinco ele vai ser mais 2. Vamos colocar aqui a nossa ligação. O zinco era 0, quando ele chega aqui, ele é mais 2. Se ele era 0 e ele foi para mais 2, aumentou. Se aumentou, ele sofreu oxidação. E se ele sofreu oxidação, ele funciona como agente redutor. Então o zinco é o agente redutor. O NOx dele aumentou, ele sofreu a oxidação. Olhem para o cobre com serenidade e paz nos corações. Se o cobre ele é mais 2 e quando o cobre aqui ele chega, ele é 0, ele sai de mais 2 para 0. Diminuiu. Se diminuiu, esse cidadão ele sofreu redução. E quem sofre redução funciona como agente oxidante. Então, o agente oxidante é o sulfato de cobre. Agente é a substância toda. Agora, quem sofre a redução é só o elemento. O cobre era mais 2, foi para 0. Então, quem sofreu redução? O CO2+, o íon cobre. Agora, quem é o agente oxidante? Aí é o sulfato de cobre.
Tranquilo? Guardou mais essa daí? Vocês querem ver uma coisa bem legal? Agora, qual é a relação entre oxidação e a tabela periódica? Vamos olhar isso daqui? Olhem como essa relação é legal, por isso que a gente vem estudando em sequência. Você vem olhando aí vídeo por vídeo, vem crescendo para você fazer uma prova foda. Se vocês olharem para cá, ó, eu quero que vocês lembrem, de cara, a última família, a família 18, nós sabemos que é a família dos gases nobres. Vou colocar aqui, ó, GN, e que eles são estáveis. Nós já falamos 818.577 vezes que o elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor. Então vamos destacar aqui o flúor. Dá um destaque aqui. Então o que é que eu posso dizer? Que esse cara, ele é o mais eletronegativo. O que é eletronegatividade? É a capacidade, é a tendência que o átomo tem de ganhar elétron. Então, se eu sou eletronegativo, a minha tendência é ganhar elétron. Gente, o que é ganhar elétron? Ganhar elétron é a mesma coisa que sofrer redução. E quem sofre redução funciona como agente oxidante. Então, olha que raciocínio legal. Se eu sou eletronegativo, eu quero ganhar elétron. Se eu quero ganhar elétron, eu quero sofrer redução. E se eu sofro redução, eu sou um agente oxidante. Então, quem é o maior oxidante da tabela? É o flúor. Então, o flúor é um elemento que arranca elétron dos outros com a maior facilidade. Inclusive, tem um cuidado que a gente tem que tomar, porque cai em alguns vestibulares, que a pessoa diz assim, no tratamento da água se coloca flúor para diminuir a incidência de cárie. Gente, no tratamento da água, não se coloca flúor, se coloca fluoreto. Porque se eu colocasse o flúor puro, flúor, não ia ter cárie, mas não ia ter boca, não ia ter dente, não ia ter mais porra nenhuma na nossa boca. Porque ele é um oxidante, ele ia acabar com tudo. Então se coloca o fluoreto, que é o F-, que já está estável, que já está numa boa. O que é que se coloca para matar os micro-organismos lá na água? É o cloro. Olhem que o cloro ele também é muito eletronegativo, então ele é um oxidante poderoso. Como ele é um oxidante poderoso, ele oxida, por exemplo, a membrana plasmática das bactérias e ele destrói os micro-organismos, entre outras coisas. Outro que é muito usado como bactericida, como microbicida, é o ozônio, que tem oxigênio, que também é muito eletronegativo. Então são super oxidantes. Aí, ó, diametralmente oposto. Porra, se o flúor é o mais eletronegativo, ele está em cima e à direita. Eu posso dizer que à esquerda e abaixo, aqui eu tenho o elemento mais eletropositivo. Se é o mais eletropositivo, quer dizer que é o que perde elétron mais fácil. Perde elétron fácil. E, poxa, se eu perco elétron fácil, quer dizer que a gente sofre oxidação, que é a perda de elétrons. E se eu sofro oxidação, eu sou o agente redutor. E galera, quem é que está à esquerda? Vocês estão lembrados que são os metais? Então, agora a gente vai fixar na cabeça. Colocar aqui no canto, ó, metal. O que é que eu posso dizer? A tendência é perder elétron. Se a tendência é perder elétron, eu posso dizer que é sofrer oxidação. E quem sofre oxidação funciona como agente redutor. E você nunca mais vai decorar isso daí. Se o metal perde o elétron, ele vai sofrer oxidação, ele é um agente redutor. Isso a gente aprende, gente. A gente toca nessa parada. Se eu levantar isso aqui um pouquinho, subir aqui um pouquinho a tela, ó, para a gente poder escrever um pouco mais, o que é que eu posso dizer agora se eu pensar nos ametais? Vamos colocar aqui. Se eu pensar num ametal. O ametal, a gente sabe que são poucos, são aqueles da ponta que a gente conhece, flúor, cloro, bromo, oxigênio, carbono e por aí vai. Os ametais, eu posso dizer que a tendência deles é ganhar elétron. Então, ganhar elétron. Poxa, se eu quero ganhar elétron, significa que a gente sofre, que a nossa tendência é sofrer redução. E quem sofre redução funciona como agente oxidante. Então, os ametais,
flúor, cloro, bromo, oxigênio, etc., eles funcionam como agente oxidante. Eles oxidam as outras espécies, eles arrancam elétrons, eles sofrem redução. Essa é uma relação bem legal que você vai anotar aí, você vai colocar aí no seu papel, não vai tirar e, sobretudo, você não vai decorar essa parada. Você vai aprender, porque esse é o nosso objetivo. Vamos olhar mais um lance aqui. Gente, legal essa daqui, ó. Desproporcionamento ou auto-redox. Toda vida, gente, que a mesma substância sofrer oxidação e redução, se for a mesma substância, oxida e reduz, a gente diz que ela desproporcionou. Ela sofreu auto-oxi-redução ou auto-redox. Então, se for a mesma criatura que oxida e reduz, é um auto-redox. Exemplo clássico, água oxigenada. Gente, vocês sabem que a água oxigenada ela tem inúmeros usos. Por exemplo, limpar feridas. A gente coloca água oxigenada porque ela libera o oxigênio e ela vai oxidar os micro-organismos. Ela mata tanto as bactérias aeróbicas quanto as anaeróbicas, tá? A gente pensa, mata só as aeróbicas? Não, mata as duas. E no nosso sangue tem a catalase, que é uma enzima que aumenta a velocidade de decomposição da água oxigenada. Então a água oxigenada se decompõe bem rápido, você vê tipo uma espuma, né? Que é a decomposição que vai levantando ali um pouquinho da água, do sangue, daquelas coisas que estão ali misturadas. Tranquilo nessa daí? Então, outro uso, descolorir pelos, cabelos. Outro uso, ela pode ser usada para tratamento da água, para deixar a água própria para o consumo. Então, tem muitos usos legais, tá? Branqueamento do papel é o principal uso da água oxigenada. Então, são muitos usos dessa criatura. Mas olhem que coisa legal. Olhem para a equação. Se vocês concordarem comigo, o hidrogênio, ele tem NOx mais 1. Eu já disse para vocês que a água oxigenada é o peróxido. E no peróxido, o oxigênio tem NOx menos 1. Olhem como a soma dá zero. 2 hidrogênios, 2 oxigênios, deu zero. Quando você vai para a direita, o hidrogênio é mais 1, na água o oxigênio é menos 2. É normal. E toda substância simples é zero, né? Foi substância simples, a criatura é zero. Tranquilaço. Agora, olhem o oxigênio. Ele era menos 1, foi para zero. Se eu era negativo e fui para o zero, eu estou aumentando. Então, sofri oxidação. E se vocês olharem para o mesmo oxigênio que está dentro da água oxigenada, ele é menos 1, ele foi para menos 2. Se ele era menos 1 e foi para menos 2, ele diminuiu. Se ele diminuiu, ele sofreu redução. Cara, se a mesma substância sofreu oxidação e redução, ela sofreu desproporcionamento. Então, se vocês ouvirem o nome desproporcionamento, auto-redox, é quando a mesma substância oxida e reduz. Vou dar outro exemplo para vocês olharem. Cloro, soda cáustica, com NaOH, com hidróxido de sódio. Toda substância simples é zero. O sódio, ele é mais 1. O oxigênio é menos 2. E o hidrogênio é mais 1. Todo mundo aí com NOx fixo. Quando você vai para o outro lado, você vai com tranquilidade, ó. O sódio, família 1A, é mais 1. O cloro é menos 1. Então, o sódio é mais 1, o cloro é menos 1. O sódio, ele é mais 1. O oxigênio é menos 2. Como é que a gente resolve isso daqui? Ficaria mais 1. O cloro eu não sei, eu vou dizer que ele é X. 3 vezes menos 2, menos 6, igual a 0. O X é igual a mais 5. Então, esse cloro aqui, ele é mais 5. O hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Calculamos o NOx de todo mundo. Não vai aparecer equação muito difícil para calcular o NOx, gente. É sem tranquilidade, sabe? Então, se vocês olharem agora, vocês vão perceber que o cloro, que era 0, ele saiu para mais 5. Aumentou. Se aumenta, oxidação. Aí vocês percebem que o mesmo cloro que era 0, quando chega aqui, ó, ele é menos 1. Porra, se ele era 0, ele foi para menos 1, ele diminuiu. Se ele diminuiu, quer dizer que ele sofreu redução. Aí o que é que você se liga? Cara, foi a mesma substância. A mesma substância sofreu oxidação e redução. Então o que é que a gente pode dizer? Que ela sofreu desproporcionamento. Tá feito demais. Vamos para uma última coisa que eu queria ver ainda nessa aula. Olha só. O que são radicais livres, que a gente ouve tanto falar? Até a gente ouve mais falar de radical livre em biologia do que em química. Um radical livre, ou os radicais livres, eles são espécies
que apresentam um elétron desemparelhado. Aí você vai pensar comigo, cara, se eu tenho um elétron desemparelhado, se eu tenho um elemento aqui, ó, que tem, sei lá, um elétron desemparelhado, tipo esse A, ele vai estar doido para emparelhar. Se ele vai estar doido para emparelhar, ele vai querer arrancar o elétron de alguém. Ele vai em alguém buscar o elétron para emparelhar. Então ele vai pegar um elemento aqui qualquer, vou colocar um elemento B, e ele vai querer arrancar o elétron do B para jogar aqui, ó. Então toda vida que eu tiver uma espécie, que pode ser átomo, pode ser molécula e etc., que tiver um elétron desemparelhado, então, se eu tenho um elétron desemparelhado e eu sou neutro, eu sou um radical livre, tá? Então, se eu sou um radical livre e eu tenho um elétron desemparelhado, eu quero arrancar o elétron de alguém. Eu vou buscar o elétron de alguém. Então, se eu vou buscar, eu quero sofrer redução. Então, o radical livre, ele quer sofrer redução. E se ele quer sofrer redução, ele é um agente oxidante. É daí que você começa a perceber por que eu tenho tanto que combater um radical livre. Porque se ele é um agente oxidante, ele vai oxidar uma coisa que eu não quero, por exemplo, meu DNA. Então, para impedir que ele oxide alguma coisa que eu não tenho nenhum interesse, eu vou ter que usar um antioxidante. Quem é o antioxidante que mais a gente vê em prova? É a vitamina C. Aí você vai dizer, pô, Michel, tu pode explicar como é que a vitamina C funciona? Eu digo fácil. Imagine que eu tenho um radical livre. Radical livre. E que bem aqui eu tenha o DNA. Se não tiver nenhuma proteção, o radical livre vai lá no DNA, vai destruir o DNA. Aí o que é que a gente pega? Um antioxidante, que pode ser a vitamina C. Um antioxidante é uma substância que se oxida no lugar do protegido. Então, no lugar de o radical livre ir até o DNA e atacar o DNA, ele vai arrancar os elétrons do antioxidante. Então ele arranca os elétrons e aí ele destrói o antioxidante e não o DNA. Por isso que o antioxidante ele tem que ser reposto, ele vai sendo gasto, né? A gente vê isso às vezes na laranja. A laranja, assim que você corta, ela permanece ali laranja. Agora, depois de um tempo, com muito contato com o oxigênio, eu acabo com a vitamina C e aí eu consigo começar a oxidar a laranja, ela começa a ficar preta. Substâncias que não têm vitamina C, ou têm muito pouca vitamina C, escurecem muito mais rápido, como é o caso de maçã, como é o caso de banana. Uma maçã, se você quiser evitar o escurecimento, você pode, por exemplo, pingar limão. E como o limão tem vitamina C, eu boto um antioxidante e a maçã vai lá e não oxida tão fácil. Então, é uma maneira de ser colocado em prova, é uma maneira de contextualizar isso daqui. E uma última coisa que eu queria que vocês soubessem sobre os radicais livres. Gente, eles podem colocar exemplos de moléculas, de espécies, para vocês dizerem se são ou não radicais livres. Aí você vai, pô, Michel, como é isso? Imagine que eu tenha NO, CO, N2O, ClO, que eu tenha, vou colocar aqui mais um, CO2, e ele pergunte quais dessas moléculas são radicais livres. Aí o que é que você vai ter na cabeça? Radical livre tem que ter elétron desemparelhado. Se eu tenho que ter elétron desemparelhado, o número de elétrons tem que ser ímpar. Então, um radical livre pode ser uma molécula ímpar. Então, é só contar os elétrons. Se vocês tiverem uma molécula, contou os elétrons da última camada e o número der ímpar, é radical livre. Vamos passar para a prática. Nitrogênio, a gente já viu tantas vezes, né? Elemento da 5A. Tem 5 elétrons. Oxigênio tem 6. 5 mais 6, 11. O número é ímpar. Se é ímpar, esse cara é radical livre. Então esse primeiro aqui é radical livre. É fácil ou não é? Então se cair uma questão dessa daí, o cara pergunta, é radical livre? É só contar os elétrons. Deu ímpar, é radical. Não deu, deu par, tá todo mundo emparelhado. Vamos para mais um. Se vocês pegam o CO, o carbono, ele tem 4. O oxigênio tem 6. 4 mais 6, 10. Deu par. Se deu par, não é radical livre. N2O. O nitrogênio tem 5. Como são 2, fica 2 vezes 5. Mais 6 do oxigênio. 2 vezes 5, 10. Mais 6, 16. Deu par. Se deu par, não é radical livre. ClO. O cloro, ele tem 7
O oxigênio ele tem 6. Poxa, se nós somarmos 7 mais 6, isso aqui vai dar 13. Mais uma vez o número deu ímpar. E cara, se o número der ímpar, nós já sabemos, isso aqui é um radical livre. Tem um elétron desemparelhado. E por último eu coloquei aí o CO2. Vamos lá. O carbono tem 4. O oxigênio tem 6. Como são 2 oxigênios, isso aqui ficaria 2 vezes 6. Gente, 4 mais 2 vezes 6, isso aqui daria 16 elétrons. E se deu 16 elétrons é par. E se deu par, não é radical livre. Então, galera, o que é que a gente consegue perceber? Radical livre tem que ter um elétron desemparelhado. E se ele tem um elétron desemparelhado, ele é super reativo, ele é um agente oxidante. Outra coisa importante, se eu tenho um elétron desemparelhado, eu sou paramagnético. Paramagnético é uma espécie que tem pelo menos um elétron desemparelhado. E uma outra nomenclatura que a gente também pode usar nesse caso é que se eu tenho um elétron desemparelhado, eu posso ser chamado de molécula ímpar. Molécula ímpar é exatamente aquela molécula que tem um número ímpar de elétrons. Então tá aí uma série de coisas, vamos cair em cima dos exercícios, tá? Fazer direitinho, que com certeza isso é super importante e vocês vão se garantir muito, 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 muito. Beijo imenso no coração de vocês. Vejo já já vocês de novo.